Sem tardar, eu quero introduzir o meu convidado e o vosso convidado hoje aqui conosco. Muito boa noite, meu amigo Osvaldo, muito boa noite. Afro-saudações a todos os irmãos no continente e na diáspora, né? Eu chamo diáspora fora do continente. Então, normalmente eu saúdo as pessoas com afro-saudações a todos os irmãos do continente e na diáspora. Muito obrigado. E nós queremos também retribuir esta afro-saudação a partir da diáspora. Eh, Osvaldo, meu irmão, hoje é a primeira vez que te estamos a receber no nosso painel aqui do Bem-Aja. O Bem-Aja é uma rúbrica, ou melhor, um canal, em que abordamos questões sociais, sociológicas a 360 graus. Nós aqui não limitamos em falar quase de nada. Nós aqui permitimos que se fale de tudo, eh, pura e simplesmente não como é a ética que nos comanda, não é? Não que nos comanda, mas como árbitro, evitamos palavras obscenas, palavras ofensivas. Mas no que concerne a conteúdo, nós aqui estamos abertos para abordarmos a 360 graus. E o Bem-Aja cinge, não é? A sua mensagem é para o bem. Nós queremos o bem de todas as pessoas, queremos o bem para o nosso povo, queremos o bem para a cidadania angolana, porque nós somos de matriz angolana. Então, tu estás aqui no nosso painel para podermos abordar, esperamos que possamos fazer um percurso contigo, um percurso que não será só para hoje, mas o próximo ano queremos tê-lo aqui várias vezes para podermos então imprimir a sua mensagem, que a sua mensagem possa ser veiculada também através deste canal, que muitas pessoas, não só em Angola, não só a diáspora angolana, mesmo outras comunidades, possam então consumir aquilo que é a tua mensagem. Então, seja bem-vindo no nosso canal. Carrolo, eu quero te chamar de Carrolo, que Ok. soa melhor, soa a africano. Certo. Muitos conhecem Osvaldo Caolo pela história dos 15 mais 2. Mas acredito que a tua identidade não se limita aí. Osvaldo Caolo, antes da história de 15 mais 2, quem é ou quem era Osvaldo Caolo? Bom, novamente reiterados cumprimentos a todos os irmãos da diáspora. Oswaldo Carrolo na verdade, filho da província do Bengo, nasceu na província do Bengo, mas em 92, fruto dos conflitos político-militares que o país estava. Osvaldo, desculpe só, estamos a ouvir com muito ruído e fica muito difícil decifrar o que estás a dizer. Agora, está? Sim, está melhor, está melhor, está melhor. Está melhor? Está melhor, está muito melhor. Ok. Ok, estava a dizer que Oswaldo Carrolo é nato da província do Bengo, Uhum. que 92, 1992, fruto das divergências político-militares que o país estava, foi obrigado, na verdade, a abandonar a sua terra natal, aquelas guerras, e refugiou-se em Luanda. Refugiou-se em Luanda, no bairro do Sambizanga. Mas o Oswaldo Carrolo descende de uma família de nacionalista, Uhum. como avô José Francisco Correia, que teve no processo dos 50. Uhum. O meu pai, que em 1974 foi preso, acusado por ser membro da OCA. A minha mãe também, pela sua veia nacionalística, e por estar colocada nessas lutas de libertação do país.
perdi um tio no fraccionismo, que era o comandante da primeira região, o comandante Cianuque. Na verdade, o Oswaldo descende de guerreiros, mas o Oswaldo, na verdade, foi obrigado a deslocar-se da sua província natal, o Bengo, refugiou-se em Luanda, onde cresceu no Sambizanga. Bom, Oswaldo Carrolo atualmente é lutador para a educação e emancipação intelectual dos povos africanos. Volto a repetir, lutador para a educação e emancipação intelectual dos povos africanos. Oswaldo Carrolo, claro, é especialista em relações internacionais. Lecionei durante algum tempo numa das universidades cadeiras como História da África, Relações Internacionais Africanas. Oswaldo Carrolo ingressou em 2006, 2007 no Exército. Atualmente, Oswaldo Carrolo é oficial, tenente na reserva, muito por conta do processo dos 15 mais 12 e a penalização do processo dos 15 mais 12. Oswaldo Carrolo está impedido de dar aulas em Angola, e também foi passado à reserva de forma compulsiva, sem direito à sua remuneração, sem direito ao vencimento, fruto do regime que se encontra no poder, né? Mas é preciso dizer que as minhas lutas já vêm faz tempo. Em 2004, eu, Alexandre Libertador, fundamos o MACA no Sambizanga, que era um movimento para a cidadania. Começamos a trabalhar. Em 2011 surgiu aquela onda de contestação, muito por conta da Primavera Árabe que aconteceu, e tiramos aquelas camisolas e tudo mais. Começou com 32 é muito. Depois o Oswaldo Carrolo funda o movimento revolucionário angolano Morango, juntamente com Hugo Calumbo, Mano Yango, né? E pronto, viemos ali desde 2011, muito antes da aprovação dessa Constituição, que na verdade já nos permitia no artigo 47 a liberdade de reunião, e em 2011 começou-se as grandes manifestações. Então eu já estou ali desde a gente desse processo. Na verdade, 2015 é marcado muito por estudarmos ferramenta, porque queremos dar um outro ar à revolução, um outro ar ao ativismo, à luta pela cidadania. Na verdade, nós entendemos naquela altura, em 2015, que era necessário enfrentarmos a ditadura com realismo. E pronto, estávamos a estudar técnicas e ferramentas para derrubar uma ditadura. Então, aconteceu aquelas prisões arbitrárias, que na verdade nós estávamos a estudar, né, ferramentas, e o regime angolano sentiu-se totalmente incomodado, e a reação foi aquela que toda a gente conhece. Mas, pronto, depois daquilo, Oswaldo Carrolo foi licenciado à reserva. O licenciamento à reserva é algo nacional. Pela primeira vez na história de Angola e do mundo, o presidente da República, o comandante em chefe, e juntamente com o chefe do Estado-Maior-General, elaboram um ofício para licenciar uma só pessoa. Eu fui licenciado único a ser licenciado. O processo de licenciamento é um processo nacional, mas pela primeira vez uma única pessoa foi licenciada à reserva, não tem os salários enquanto oficial na reserva, não tem idade, claro, é algo arbitrário, é algo porque ficou revanche das lutas que desencadeamos contra esse regime, né? O Oswaldo Carrolo está impedido de lecionar também no país. Aquilo que eu costumo dizer, que o Oswaldo Carrolo, a nível das Forças Armadas, ganhava coisa de 2 mil e tal dólares. Na universidade também eram 300 mil kwanzas, coisa de 3 mil dólares. A ver um jovem abandonar isso que podia viver de forma mais tranquila e com
outras promoções e tudo mais, mas, na verdade, abdica de tudo isto, destes privilégios, entre aspas, né, para poder lutar em prol daquilo que é a causa de Angola, pela dignidade dos angolanos. Pela dignidade dos angolanos. Esta tua apresentação terminas com uma frase muito, digamos assim, muito importante para nós aqui no Bem-Aja, porque nós agimos mesmo para a dignidade dos angolanos e não só. Carolo, se tu vês na nossa Constituição, não é essa Constituição da que tu te referiste, penso eu que no primeiro artigo, não me lembro bem de memória, porque não tenho nem sequer aqui materialmente a Constituição, não me preparei para aquilo. No primeiro artigo, fala-se, não é, que o país não é, prima pela dignidade da pessoa humana. Eh, Há um paradoxo. Fala-se da dignidade, mas o próprio Estado angolano, ultimamente e presentemente, vimos que ainda tem estado a atropelar a dignidade da pessoa humana. Basta nós vermos nos hospitais, como é que os hospitais angolanos, não é? Estão em dificuldades. E aquilo até nem podemos dizer dificuldades, temos que dizer estão em miséria. Os pacientes vão nos hospitais, não tem medicamento, o próprio hospital não tem reserva. Tu vais para, digamos assim, a farmácia do hospital não tem medicamento, o paciente tem que trazer medicamento de sua casa, o paciente tem que comprar as luvas, você tem que entrar na sala de operação, as luvas que os médicos têm que utilizar, um hospital público, não é? E só que quando vamos ver, todos os anos fazem-se orçamentos chorudos para o setor sanitário. O que é que tu tens a dizer sobre a dignidade da pessoa humana em Angola, visto que tu tens esta inspiração sobre a dignidade do cidadão nacional? Olha, nós lutamos para um processo a qual chamamos de independência. Só que nós não percebemos que aquilo a que chamamos de luta de libertação nacional ou independências africanas não passou nada mais, nada menos do que um preso que estava algemado e dentro da cela. Ele dentro da cela estava algemado. O que, na verdade, nós queremos falar quando falamos sobre independência ou processo de libertação é que estes presos lhes foi retirada as algemas e eles permanecem na cela. Ou seja, aqueles que nós consideramos os libertadores, na verdade, são os opressores. Passou-se para uma neocolonização. Uhum. Neocolonização. Esta neocolonização é protagonizada pelo partido no poder em Angola, o MPLA, que perdura, na verdade, 46 anos. O MPLA dá seguimento ao processo colonial sobre uma procuração de Portugal. O MPLA está no poder por causa das elites portuguesas, porque é o único que foi encontrado que, na verdade, pudesse dar continuidade com o processo de escravidão. Por quê? Porque era o movimento de libertação que menos identidade africana tinha. Olha, Menos identidade. desculpa só não te tirar a palavra, mas intercalar no que estás a dizer, porque estamos a entrar mesmo no vivo, porque esta tem uma matéria tua sobre a história de África, porque lecionaste, foste um académico, e eu até hoje considero-te um académico, porque é uma sanção que te foi dada no tribunal, que hoje até as instituições sentem-se obrigadas a não te reinserir no sistema. Vamos falar um pouco mais para frente. Mas esse aspecto que estás a falar nos interessa muito, porque o que muitos sabem, o que foi contado, e penso eu que foi contado de uma forma muito distorcida, é de que os outros movimentos na altura, não é?
é que deveriam ter o papel da continuidade, não é, dos interesses do ex-colonizador. No caso da UNITA, quem dizia que a UNITA foi um movimento, foi um grupo criado pela própria PIDE. A PIDE é quem criou a UNITA, e o MPLA fez, portanto, a sua guerra contra, ou melhor, a sua luta contra a UNITA era mesmo para desestabilizar essa continuidade que iria acontecer. E a FNLA, que é um outro grande movimento de libertação de Angola, também sabemos como é que ela foi, não é, caracterizada sempre pelo grupo que ainda até hoje está a governar o país. O que tu estás a nos dizer são dados que muitos não conhecem. Tu tens esses dados como dados fidedignos ou é uma leitura tua? Bom, hoje por hoje vão saindo até inclusive entrevista de Rosa Coutinho, tá aí, podem ver que era o ministro da Defesa naquela altura. Ele fala abertamente de que porque escolheram o MPLA, ele disse que tinha os hábitos de batata, bacalhau e que podia dar continuidade, pigmento. Rosa Coutinho, o almirante, está aí, hoje as informações estão aí patentes e vê que onde é que a lavandaria de Angola, o grupo, a burguesia angolana é aliada do ex-colono. Muitos dos males que são perpetrados em Angola, a lavagem do nome Angola no mundo é feito por via de Portugal. Portugal é o maior lobby. Portugal é o maior lobby. Tanto é que Portugal é a lavandaria de Angola. Tanto é que dos dirigentes angolanos têm nacionalidade portuguesa. Mas o que se vê aqui é, na verdade, do qual das pátrias eles têm mais fidelidade. Eles pegaram o processo, na verdade, era de saque, de estupro das nossas riquezas, a mão de obra nossa, levavam o dinheiro para o Ocidente, depois houve esse processo de mascarização, esse processo de neocolonização, que é, na verdade, desencadeada pelo MPLA. E toda a gente deve ter consciência disso. Nós estamos a falar, os portugueses nos estão a ouvir, os portugueses sabem muito bem que os maiores beneficiários da miséria implantada em Angola são os próprios portugueses. São os Mas próprios portugueses. E porque até nós temos visto ultimamente na fase, por exemplo, do boom econômico, não é? O boom econômico, o famoso boom econômico que Angola conheceu há uns 8, 9 anos atrás, nós vimos que na estratégia que o governo angolano tinha aplicado sobre a busca de investidores estrangeiros, deu muito mais abertura aos portugueses. Os portugueses começaram a regressar para Angola e a reapropriarem-se de certos bens, não é? Em Angola. Para mim e para muitos de nós, este processo foi muito estranho. Como é que portugueses que eram colonizadores, que na fase da independência foram-se embora, voltaram para a terra-mãe, a pátria-mãe, e agora que se assinaram acordos econômicos, eles voltam para Angola querer recuperar alguns bens que eles deixaram, mas esses bens não foram nacionalizados. E depois, não só, o mais estranho é que muitos desses portugueses começaram a reivindicar, não é, a cidadania angolana, a nacionalidade angolana. É, qual é a tua leitura sobre este fenômeno que aconteceu no recente passado? Bom, é aquilo que eu disse. O MPLA governa Angola com uma procuração de Portugal, logo tem que fazer as vontades de Portugal. Eu, pelo menos, aconselho as pessoas a lerem A Realidade da Selva Humana, que é o meu livro, que traz, na verdade, um capítulo que aborda as relações entre China, Angola e Portugal, né, que eu considero como o ciúme da prostituta.
há um processo de neocolonização, nós somos escravos modernos, temos que assumir isso. Nós temos que ter coragem de dizer que nós somos escravos, que as correntes saíram do pescoço, pernas, mãos, cintura, e estão alojadas na cabeça. Estão alojadas na cabeça. A forma de governar ainda é colonial, em que o angolano, em que o nato não tem expressão, em que não tem dignidade, não tem liberdade, não tem honra. A Angola encontra-se numa neocolonização. Como? O pão não está na mão do angolano, o pão, o comércio do pão, uhum, está na mão do libanês. uhum, A água, a areia e tudo mais para construção está na mão dos cubanos. Até inclusive pequenos negócios como bolacha, sumo, gasosa, estão na mão dos malianos, senegaleses, vulgo Mamadou. Quem é o angolano? Como é que você vai considerar independente se o angolano não tem absolutamente nada? O angolano está escravo na sua própria terra. Agora, andamos a confundir algumas pessoas que, na verdade, calam a boca, vivem bem com os dinheiros da corrupção, uhum. com o dinheiro dos silenciamentos. Não há coragem. Aqui dentro, eu te digo, Mano Álvaro, aqui dentro, falar aqui dentro, corres o risco de levar uma bala na cabeça. Muitos têm boca no estrangeiro, mas aqui Hum, é hum. muito difícil. É De muito facto, difícil. de facto, Estamos Caolo, diante de um dos o maior regime sanguinário de África. irmão Caolo, temos tempo para falar e o microfone está à tua disposição. Vais poder dizer aquilo que achares bem dizer. Mas eu tenho aqui algumas perguntas bem delineadas. Portanto, algumas até já respondeste, é inútil eu ter que voltar nelas, mas de uma forma muito articulada, queria perguntar assim: eh, segundo você, segundo tu, um acadêmico, um intelectual, um que formado em relações internacionais, um que está a estudar também, investigar sobre a jurisprudência, o direito, quais são atualmente os grandes desafios de Angola? Não desafios do governo angolano, mas desafios de Angola. Bom, primeira coisa é desprivatização das mentes. Há uma necessidade de libertação mental. Esse é o maior desafio da Angola e de África também, é libertação mental, desprivatização das mentes. Uhum. Porque aquilo que você considera, por exemplo, como acadêmicos aqui em Angola, eu, na verdade, chamo escravo com qualificação. É que o país tem tantos engenheiros, tantos doutores, tantos arquitetos, o país nem produz nem sequer um palito de fósforo. Nós andamos a brincar. Nós temos escravos com qualificação aqui nesse país, que depois têm que ajoelhar ao Deus do pão. Hum, Quem é o Deus do pão? É o MPLA, os escravos com qualificação. Se quiserem ter uma vida digna, têm que ajoelhar diante do Deus do pão. Nós temos um sistema de ensino que é de reprodução de ideias, reprodução daquilo que já foi. Imagina só que não é possível que uma pessoa vá para a escola e a única coisa que ela aprende é segundo fulano, segundo o conceito X, segundo Aristóteles, segundo não sei o quê, a lógica democrática e tudo mais. Quer dizer, aqui nós estamos num momento em que usar a linguagem gramatical para provar o nosso saber. Nós usamos a linguagem gramatical para provar que nós sabemos, mas só que isso prova que nós não sabemos, porque o sábio é aquele que sabe que a facilitação num conhecimento é o verdadeiro saber, porque tem que se facilitar a comunicação.
comunicação. Então, nós não temos aqui intelectuais, nós temos escravos com qualificação. Escravos mesmo, com qualificação. Você pode dizer, Alva, o país tem doutores, esse país tem doutores, tem engenheiros, mas não se produz em Angola nem um palito de fósforo. Não se produz roupa. Não se produz roupa. Não se produz telefone. Não se produz nada, absolutamente nada. Nós só vivemos, nós temos a bênção da dependência, até comida, alimentação. Então, A um dos bênção da maiores desafios. dependência. Sim, nós temos a bênção da dependência. Temos a bênção da dependência. Imagina só, que eu vou já me justificar sobre a desprivatização mental. Nós Mental, estamos a ok. entrar. É muito interessante porque encontrei uma jovem intelectual africana em Gâmbia, isso há 2 anos atrás, do qual nós fomos lá fazer uma busca de um material, não é, genuíno africano, e ele confrontou-se com jovens intelectuais europeus e ele falou mais ou menos sobre isto, não é, sobre ela falou sobre descolonização mental e tu falas de libertação mental. Ok, a palavra é tua, meu Desprivatização irmão. mental. Ok, desprivatização mental. Então, você observa que o modelo de ensino aqui você vai para a escola, é condicionado a absorver um monte de informações e depois és obrigado a reproduzir sistematicamente aquilo que você absorveu. É assim que vão chamar de barra, de inteligente, de sábio, de gênio. Quer dizer, quer reproduzir. Aqui não há novos saberes, não há novos saberes, não há nada aqui. Nós temos uma bênção da dependência. O fato que o doutor veste, o dito intelectual veste, vem do Ocidente. E você imagina, só nessa fase, que eu chamo a fase que sai mais dinheiro de África de forma irracional. Você tem pessoas a quererem comemorar o Natal. Logo, imagina que são datas ocidentais. São datas ocidentais. E você tem uma fidelidade com o opressor, com o ex-colono, que você comemora as próprias datas que os ex-colonos te trouxeram. Quer dizer, você se não come bacalhau nessa fase, vão dizer que estás mal da vida, que não tens onde não sei o quê, há insultos porque não comeu bacalhau. Logo, ele tem que pegar no dinheiro dele e comer bacalhau. Ele tem que acreditar que tem que entrar o ano novo com roupa branca, porque ele acredita que branco simboliza paz. Tem de, na verdade, gastar somas avultadas de dinheiro com boneca, com tudo que o Ocidente fabrica nesse processo, nesse todo o período. Por quê? Porque nós estamos mentalmente dependentes. Dependentes, alienados. Com certeza. Esse é o maior desafio, que temos que libertar os angolanos do pântano da irracionalidade. O facto de você ir para a escola não te diz que deixaste de ser irracional. Você, na verdade, vai reproduzir tudo aquilo que, na verdade, te foi condicionado. Escravidão. É assim que a África, na verdade, não consegue ganhar voo. Por quê? Porque tudo que, na verdade, nós pensamos, toda a matriz que colocamos em ação é o que vem de lá. Nós nos autorrejeitamos. Nos autorrejeitamos. Este é um dos grandes desafios. Agora, precisa, na verdade, o outro desafio, que é resgatar a honestidade dos africanos, dos angolanos. Parece que chegou a um tempo em que nós andamos a brincar de que em África existem gatunos e substitutos dos gatunos. Até já dizem para os pretos não mudam, ou seja, não são honestos. Então há que resgatar a honestidade, porque só precisamos ser verdadeiros para que a nação muda.
Uhum. Nós só precisamos ser verdadeiros. Então, precisa resgatar a honestidade. Depois, na verdade, precisamos encontrar modelos de forma de resoluções dos nossos problemas, mas desde que sejam formas e modelos de resoluções africanas, porque nós não temos, na verdade, utilizado os modelos de resolução africana, o que não tem estado a dar certo. Temos estado a experimentar modelos ocidentais, mas que, na verdade, não funcionam. Por quê? Porque tu tens um problema. O que é bom no Ocidente é bom aqui. Quer dizer, tu copias. Uh, por isso é que foste copiar o IVA, porque na Europa tem IVA. Quer dizer, um Portugal que você vai lá copiar o IVA, não tem ouro, não tem ferro, não tem diamante, não tem manganês, não tem gás natural. Quer dizer, não tem uma série de recursos e Uhum. usam o IVA como forma de angariar receita, alargar a base tributária. Mas Mas agora, você pega, copia lá. Amanhã, quando dizerem que lá também tem um imposto de coisa, de respirar, você também vai pegar, copiar o imposto de respirar para colocar no seu país, porque a nossa visão é sempre lá é assim. Quer dizer, lá na Europa, em outros países é assim, e aqui também tem que ser assim. Esta é a neocolonização. de facto, irmão Caolo, eu estou a gostar muito, eu gosto muito da tua forma de expor as tuas teses, mas aqui gostaria de tentar aprofundar e colocar as perguntas possíveis, porque o público que nos está a seguir, aquela que vai voltar aqui a seguir, o que tu dizes para eles serve como, digamos assim, material de estudo, material, uma informação, não é? Informação a ser consumido para que estejam esclarecidos, lhes tirar da zona cinzenta. Falaste, por exemplo, sobre a questão do sistema tributário, o IVA e tal. Eh, não é que te estás a contradizer, talvez, também, voltando um pouco atrás, porque tu até és professor de história, como é que funcionava o sistema, por exemplo, das contribuições no Reino do Congo? O que nós estudamos na história, penso eu, da quarta classe ou na história da oitava classe, já não me lembro, de que também os nossos reinos, antes que os portugueses chegassem, havia o sistema tributário. Nós tínhamos as nossas moedas, por exemplo, o Reino do Congo tinha a moeda, o Zimbo, né? Que no Kikongo bem falado é Njimbo, em Kimbunda é Zimbo. Então, que paralelismo, que confronto tu fazes com a realidade do nosso sistema, dos nossos reinos e o sistema atual adotado pelo Ocidente, que hoje o mundo todo usa? Bom, é assim, isso é algo que leva-nos, na verdade, a consumir muito tempo aqui. Porque você não tem informação de que, por exemplo, as três primeiras universidades são africanas. Uhum, Penso que até os nossos seguidores podem não ter essa informação, mas têm um smartphone na mão. uhum, Por quê? Porque o sistema foi todo manipulado e o sistema é manipulado 24 sobre 24 horas. Ninguém tem conhecimento, por exemplo, de que as grandes civilizações foram africanas. As primeiras grandes civilizações foram africanas, como a civilização do Kemet. Mas nós não vamos lá porque não nos interessa, porque o sistema de educação é ocidental, hum, atrelado com o sistema religioso, com o sistema que, na verdade, retira a nossa espiritualidade. uhum, Tens esses dois sistemas, esses são os dois maiores sistemas. A uhum. escola, a escola e a igreja. É da igreja que, por exemplo, você coloca, e temos que ter aqui, vocês estão no Vaticano e tudo mais, pronto, algumas vezes nós queremos ficar bem com toda a gente, tentar não ficar muito à corda, como se diz.
Ok, pá, Mas és especialista em relações internacionais, pá. Tu podes entender sobre a diplomacia, né? Ok, é, mas a diplomacia não pode ser baseada na falsidade, estou de tem que acordo, ser baseada no princípio do win-win, win-win, estou de ganho-ganho. acordo. Tá? Sim, estou de Mas acordo. nós temos recorrentemente nos submetido. Não é, aquilo não é relações internacionais, é submissão. É mesmo estar atrelado. Você imagina que um país, por exemplo, como Angola, com um monte de lixo, um monte de bairros sem saneamento básico, paludismo, malária, tudo ali, porque não há como escoar água, as pessoas estão ali no meio da água e tudo mais, da água podre, da lama. E João Lourenço é convidado a ir discursar numa semana do clima. Mas ele faz isso por quê? Por que ele faz isso? Porque eles têm que estar alinhados aos discursos, à prática ocidental. Olha, agora estamos a falar de clima, porque esses líderes, o que temos que entender e ter a coragem de dizer, esses líderes são serviçais do Ocidente, são líderes serviçais, em momento nenhum eles estão ao serviço de África, eles não estão ao serviço da África, o trabalho deles é compilar um modelo de desenvolvimento, entre aspas, e trazerem para aqui. Então, ele, quando traz, ele não vai na base da lógica tributária dos regimes africanos, antes da escravidão. Ele vai na lógica de que Portugal tem IVA. Hum. Porque os ditos escravos com qualificação ou intelectuais, né, assim queremos dizer, a fundamentação dele não vai no Reino do Congo, não vai na base tributária de que não, nós tínhamos o Libongo, eles não fizeram estudo. Tanto é que você, num país, não tem nenhum centro de estudos africano. Os centros de estudos africanos estão no Brasil, está na Europa, está no E de Ocidente, facto, mas isto é vergonhoso, meu irmão. É muito vergonhoso quando os centros de estudo dos assuntos africanos tu vais encontrar em países alheios a nós, em países alheios a nós. Isso é muito vergonhoso. os outros estão a nos estudar, nós não estamos a estudar os outros, porque nós não queremos, nós só queremos que os outros nos estudem, nós somos objeto de estudo. Nós Uhum, servimos simplesmente como objeto. Ou uhum. seja, nas relações internacionais, nós também não somos sujeitos. Nós somos meros objetos. Os Estados africanos são meros objetos. Agora implanta isso. Imagina que a União Africana, 80% das suas receitas vem da União Europeia. Isso é inadmissível. Isso é completamente inadmissível. Por quê? E já me explico. Porque aquilo que eu estava a dizer, no princípio, aquilo a que chamamos de luta de libertação nacional ou independências africanas, não passou nada menos, nada mais do que um preso que estava algemado dentro de uma cela, ele foi retirado as algemas e permanecem na cela. Na cela. Permanecem na cela. E Hum, esse sistema é traçado por via da instrução, que na verdade você confunde com educação, mas é instrução, é reproduzir, e por via daquilo que é acabar com a tua espiritualidade por via da igreja, o ópio do hum, povo, o grande hum, ópio. Foi hum, a própria Bíblia, e eu desafio aqui as irmãs, os irmãos, uhum. a verem que a primeira universidade do mundo foi criada por uma mulher. Hum. A primeira universidade do mundo foi criada por uma mulher. Se hoje nós estudamos esse conceito, universidade, é uma mulher que trouxe isso, que Isso que inventou estás isso. a dizer aqui é scoop, as nossas manas estão a acompanhar, escrevem mesmo já. A Podem, primeira universidade no mundo foi criada por uma mulher, isso é scoop. Vai, meu irmão, e, avança. e as três primeiras universidades são em África, nomeadamente a Universidade de Squarin, no Marrocos, mas não esse Marrocos clareado, Marrocos preto, a Uhum, Universidade de El Azhar, no Egito, antigo Kemet,
e a Universidade de Tombuctu. A própria Bíblia, quando é trazida aqui no século XIV, século XV, já encontrou mulheres, já eram rainhas, mulheres já dirigiam reinos. Temos exemplo da rainha de Sabá, temos exemplo da rainha Nefertiti, temos exemplo da Kimpavita, que era líder espiritual do reino, era líder espiritual do reino do Congo. Temos exemplo aí de rainha Njingambande. E a Bíblia chegou e colocou a mulher no lugar de submissa. Ele tirou do lugar de rainha para lhe colocar no lado de submissa, porque matou o grande elemento societal, que é a mulher. E hoje a mulher, por exemplo, está à procura de emancipação. Está à procura de emancipação de quê? Ah, não, temos que se emancipar. Não, temos que resgatar as nossas práticas, a nossa identidade, porque na nossa identidade a mulher já era tão emancipada que, inclusive, dirigia reino. Tá aí, Rainha Njingambande. Rainha Njingambande não era lavar louça, não. Não era para lavar louça, dar filho, ficar ali. Para tu veres, uma das grandes referências de Angola, quando se trata em grandes simpósios de cultura, não é? Ao nível internacional, a grande referência de Angola é a Rainha Ginga. A Rainha Ginga foi muito elevada, não por vontade dos angolanos, mas os próprios pesquisadores encontram uma figura extraordinária, que é a Rainha Gingambande, e que se fala. E aqui em Panvita, ultimamente, também começa, embora que em Angola comece a falar muito, mas no exterior de Angola já se falava daqui Panvita, não é? E, portanto, para as nossas... Tu tens essa elevação que a mulher já estava elevada. Quem é que vem colocar a mulher no lugar de submissa? É a Bíblia. É a Bíblia. Temos que ter coragem de dizer isto. Eu, por exemplo, quando comecei a namorar com a minha esposa, na verdade, eu perguntava, mas o 8 de março é o quê? Ah, não, 8 de março é o Dia das Mulheres. Dia Internacional das Mulheres, ou sei lá o quê. Mas eu perguntava, mas por quê? Vê a história que é contada. Ah, não, porque cerca de não sei quantas mulheres no ano de 1900 e tal reivindicavam direito nos Estados Unidos e foram queimadas dentro do galpão e não sei o quê. Vê, 1900 e tal. Mas antes de 1900 e tal, Gingambandi já era rainha. Quer dizer, você está a comemorar data, está a comemorar fatos, está a comemorar tudo, porque você não tem desprivatização mental. Dizia Patrícia Lumumba, terminado o período da escravidão, o período mais árduo e difícil da África vai ser descolonizar a mente dos povos. Descolonizar a mente do Malcolm X dizia, cuidado com um preto a lhe alertares a verdade. É capaz dele ainda te matar, porque nós não queremos saber sobre a nossa identidade. E tem acontecido. Estão a matar muitos jovens que querem falar a verdade e não lhes permitem falar a verdade. E certo, e também, além do mais, você, se não choca muito com a comunidade internacional, que é que também legaliza e legitima os governos africanos por via dessas farsas eleitorais. Porque a oposição vai dizer que é farsa, mas a comunidade internacional sempre esteve aí para legitimar a farsa. Nós parabenizamos o partido no poder por vencer mais umas eleições. A comunidade, os intelectuais africanos, né? Intelectuais africanos, ele quer apontar o corrupto, mas nunca quer falar sobre os corruptores internacionais que estão por detrás desses corruptos. Por quê? Porque ele quer ficar bem, ele quer ganhar um reconhecimento, um mérito das 100 pessoas, personalidades que estão em África, dos 100 jovens, do Prêmio X. Eles querem coisa, querem que, na verdade, os africanos tenham a fala dócil, que, na verdade, não se expõe essa conivência com os regimes africanos e dá naquilo que se chama neocolonização. Nós só temos coragem de apontar para os corruptos africanos. Os corruptores internacionais, não. Quem vai me dar apoio? Quem vai me reconhecer?
se eu for reconhecido a partir de lá, é melhor, e não sei o quê, um branco a me dar um prêmio, a falar de mim. E nunca expusemos os corruptores internacionais. Os corruptores internacionais estão aí e é que sustentam esses regimes africanos. Estes regimes africanos são sustentados. Tanto é que, e já vou mesmo para a irracionalidade. Imagina, se o povo é bêbado, é porque os dirigentes o são. Se o povo é irracional, é porque os dirigentes são. Você imagina que o Ocidente conseguiu perceber a irracionalidade dos pretos africanos, porque tem a emoção muito aguçada. Pega, lança um Lexus 570 e o preto africano o que é que vai? Para tirar onda, para não sei o quê, para ser o cota da banda e não sei o quê, aquele motilho tem uma máquina, é muito inteligente, pega no dinheiro da res pública, a coisa pública, e vai comprar o Lexus 570. Passado um ano, o Ocidente pega, tira de validade aquele Lexus 570, manda o 580, manda o 580, mas se você ver as mudanças, não são tão significativas assim, é só um farol, um pista, um forro no banco, e o irracional rouba novamente o dinheiro do povo para ir comprar o 580, ou seja, está nesse problema da irracionalidade africana. Os nossos líderes são irracionais. Os nossos líderes só chegaram, só são líderes porque eles participaram do assassinato dos verdadeiros líderes, aqueles que queriam uma África independente, uma África em que o africano fosse digno, uma África em que o africano não precisava ir mendigar um pedaço de pão, abandonar a miséria para ir viver a pobreza da África. Porque eu penso que o que não tem estado a se explicar aqui é que nós aqui não somos pobres. Pobre é quem vive com o mínimo. Água, energia, transporte, salário mínimo, emprego, educação, saúde. Vocês aí não são ricos. Vocês são pobres, têm uma vida digna. A pobreza tem dignidade. Pobreza não é uma... Nós somos miseráveis, não temos o básico. Quando não se tem o básico. Estão por baixo da sim, pobreza. Quando não se tem o básico, o mínimo é miserável. Nós somos miseráveis. Então, nós fugimos à miséria de África para ir viver a pobreza na Europa, no Ocidente. Então, é aí que nós vamos falar que realizamos, que nos encontramos em realização, que estamos todos realizamos. Quando, na verdade, a nossa terra, a nossa identidade é aqui. Mas os nossos líderes são traidores. São eles que participaram no processo de assassinato de Kwame Nkrumah, Tomás Sankara, Patrice Lumumba e tantos outros. Imagina só aqui em Angola. Se os grandes quadros como Nito Alves, Envandune, Bacalov, Mostre Mortal, Sihanouk e todos os outros quadros que foram barbaramente assassinados no 27 de maio de 1977. Quem seria um Nandô? Quem seria João Lourenço? Estes nunca deveriam sonhar governar. Estes tiveram que matar os verdadeiros. Aqueles que sonhavam, tudo fizeram para dar dignidade aos angolanos. E eles estão lá no lugar dos verdadeiros. Os falsos ascenderam os tronos, mataram os verdadeiros. Com quem? Com a conivência de quem? Do Ocidente. Por que tipo, líderes como Kwame Nkrumah, Tomás Sankara são assassinados e esses líderes aqui não são assassinados? Porque esses líderes fazem a vontade, cumprem integralmente aquilo que é a agenda ocidental. Esses são os serviçais. Irmão Osvaldo, é muito compreensível toda esta tua narração, teu posicionamento, este teu pensamento, que realmente vira para despertar a consciência de muitos africanos. Nós estamos a falar no pensar África, o interesse aqui é valorizar, não é, a pessoa africana, porque quando falamos de África não estamos a falar do perímetro territorial, mas estamos a falar sim
das populações, não é? Que se identificam com a África, as populações de África. E Angola está dentro dela.